Pronto, estamos no ar gravando a nossa aula, Contabilidade Intermediária, aula 6 do curso de Ciências Contábeis. Vamos aí começar a nossa aula falando sobre tributos incidentes sobre as vendas e serviços. Perfeito, turma? O que nós já falamos aí sobre, sobre as demonstrações de resultado do exercício, que é o que nós estamos focando aqui agora. Nós falamos sobre, né, descontos, devoluções, abatimentos, as contabilizações, né, a estrutura de contabilização. Que mais? Falamos aí sobre as estruturas, né, das demonstrações exigidas por lei, né, para as empresas. E hoje a gente vai dar continuidade falando, né, especificamente sobre aquele grupo de contas que envolvem o faturamento. A gente vai falar sobre os tributos que incidem sobre as vendas ou sobre os serviços prestados, tá bom? Esse material, esses slides, já estão lá no portal da faculdade, tá? Eu já anexei lá, aula 6, para vocês baixarem lá, ok? E a aula, como eu falei, que eu estou gravando, ela vai estar disponibilizada lá no meu canal, né, no YouTube, chamado hashtag Controladoria na Veia, tudo junto, tá bom? Vai estar lá, então é só ir lá e ou assistir a aula ou fazer o download, né? Se tiver alguma dúvida, quiser fazer uma revisão, né, dos conceitos, do que nós vamos falar aqui hoje, vai estar tudo lá. Perfeito? Podemos começar aqui então? Sim, Podemos? professor. Então tá bom. No final da aula, a gente dá uma revisadazinha com relação ao calendário, porque acho que tem só mais uma aula para a gente depois fazer a nossa avaliação, né, da unidade 1, a AV1, tá? Então vamos seguindo aqui. Bom, tributos incidentes sobre as vendas de serviço, tá? O que nós temos aqui? Em regra, tá? Em regra, os tributos incidentes sobre as vendas de serviço que figuram, né, como dedução da receita bruta, quando a gente olhou lá na estrutura, né, da demonstração de resultado do exercício, a gente abre a estrutura normalmente, né, com a receita bruta, tá? E aí, para apurar a receita líquida, considerados os descontos, né, incondicionais, os abatimentos, as devoluções e também os impostos incidentes sobre a operação da empresa, sobre a venda, o faturamento ou a prestação do serviço da empresa. Perfeito? Quais são então esses tributos? Tá? Nós temos aí o ICMS, ok? Que é o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Nossa, quase faltou fôlego aqui para descrever o ICMS. Depois nós temos aqui o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Tá? Aí temos a contribuição para o Programa de Integração Social, o PIS, e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o FINS. Tá ok? Bem, hoje nós vamos falar apenas dos dois primeiros, tá? Os dois últimos nós deixaremos para a próxima aula, tá? E aí provavelmente eu quero ver se eu faço um breve exercício que eu acho que é melhor para vocês estudarem essa parte do PIS e COFINS, que tem muitos itens, muitos quesitos, enfim. Então vamos lá. Falando então sobre o ICMS, falando sobre o ISS. Claro que vocês vão ter aula, se já não tiveram, de contabilidade tributária 1. E aí, nessa disciplina, vocês vão conhecer toda a estrutura, né, que envolve o sistema tributário nacional, ok? E com certeza irá ser abordado, né, os impostos, né, os tributos, as taxas
né, que incidem sobre as operações comerciais da empresa, ok? Então, nesse caso aqui, nós estamos falando apenas dos tributos que vão incidir sobre a operação de venda, sobre o faturamento, tá? Qualquer coisa mais aprofundada sobre isso, vocês verão nessa disciplina que é contabilidade tributária, perfeito? Então, é só para a gente entender aqui quando envolve a contabilização de uma venda, ou seja, o faturamento de uma venda, né? O que envolve esse faturamento? A gente já viu que nesse faturamento pode ocorrer problemas de abatimento, de devolução, de descontos, perfeito? Agora a gente tem que ver também a parte tributária, tá? Sempre na ótica do faturamento. Nós estamos vendo o primeiro grupo de contas que envolve faturamento, que está destacado lá na demonstração de resultado do exercício. Bem, temos o ICMS e temos o ISS. O ICMS, vocês vão saber, se já não sabem, ele é um imposto cobrado pela Secretaria da Fazenda do Estado, né? Do Estado. Enquanto que o ISS é um imposto cobrado pela Secretaria da Fazenda do município. Então, né, o ICMS é uma arrecadação que vai para o Estado e o ISS é uma arrecadação que vai para o município. Ok? Bom, como é que a gente começa a tratar aqui e entender o que é esse ICMS, né? O ICMS, ele incide sobre operações relativas à circulação de mercadoria, ou seja, qualquer mercadoria que seja ela fabricada e vendida ou, né, revendida, ok? Por exemplo, uma Coca-Cola, né, um refrigerante que é vendido numa lanchonete, vai incidir o ICMS sobre essa venda, tá? A Coca-Cola ou refrigerante que é vendido para a lanchonete vai incidir também esse ICMS, tá? Mas aí a gente vai compreender lá na frente que, claro, não existe uma cumulatividade, ou seja, a cobrança, né, uma bitributação, né, desse imposto, né, sobre as duas situações, tá bom? Nós vamos entender lá na frente, tá? Mas então, voltando aqui, né? Então, toda e qualquer circulação de mercadoria, seja partindo de uma indústria ou seja partindo de um comércio, incide, né, o ICMS. Lembrando, né, que o ICMS pode variar de estado para estado, tá? A sua alíquota. Tem estados, né, que cobram 18, 20, 25%, tem outros estados que cobram 27%, né? Enfim, aí temos que se atentar à tabela, né, ou à legislação local de cada estado para saber qual o ICMS, né, que incide sobre as operações, né, de circulação de mercadoria, né, dentro daquele estado. Tá ok? Aí nós temos também o ICMS que ele incide sobre a prestação de serviços de transportes, né, ou de transporte interestadual e intermunicipal. O que é interestadual e intermunicipal? Quando vai de um estado para o outro. Olha, vai de São Paulo para Bahia, né? Vai de Sergipe para Rio Grande do Sul, vai do Paraná para o Mato Grosso. Então, esse tipo de serviço, né, para esse tipo de transporte, que é interestadual, incide o ICMS, tá? Na cobrança lá, no faturamento da passagem. Tá? E quando é intermunicipal, ou seja, entre municípios, tá? Olha, vai de Alagoinha para Salvador, vai de Salvador para Lauro de Freitas, vai de Lauro de Freitas para, sei lá, qualquer outro município em Salvador. Vai incidir também o ICMS sobre a prestação de serviço de transporte que é caracterizado como intermunicipal. Tá certo? Um outro item também que o ICMS incide, né, é sobre a prestação de serviços de comunicação. E
particularmente, né, eu já tive uma experiência, né, vamos dizer assim, bastante longa, né, com esse tipo de área, né, de segmento, né, de comunicação, de telecomunicação, onde há a incidência do ICMS. Tá? Se vocês observarem aí na fatura do celular ou na fatura de telefone fixo, né, tem lá a cobrança do ICMS sobre esse tipo de serviço, tá certo? O serviço de comunicação, tá? Ou de telecomunicação, né? Abrindo um parênteses aqui, existe inclusive, né, para os serviços de internet uma discussão, né? Porque alguns entendem que internet é uma prestação de serviço e outros entendem que é um tipo de serviço de comunicação. Então, existem vários especialistas na área tributária que vêm discutindo isso, né, junto aí ao governo, junto às entidades aí responsáveis, né, pela tributação no Brasil, para começar a ter um entendimento, né, talvez mais destacado e entendível sobre isso. Por quê? Porque acaba acarretando, e no que eu percebi trabalhando, né, nesse setor, encarecendo muito esse tipo de serviço, né, de internet, tá? Principalmente para aqueles provedores, né? Não vou dizer as grandes empresas de internet, como Claro, Vivo, TIM, né? Eu estou falando aí dos pequenos provedores ou daqueles provedores que são caracterizados como provedores de médio ou pequeno porte, que não são essas grandes operadoras, tá? A carga tributária, né, para eles é pesada, tá? É pesada porque não tem ainda um tratamento, né, distinto com relação ao serviço de internet, ok? Ao serviço de internet, que é usado hoje, que a gente sabe, né, para se comunicar, né, para fazer ligações, enfim. A gente tem aí o exemplo do WhatsApp, né, e tudo mais, ok? Então, temos aí sobre, né, a incidência sobre prestação de serviços, né, de comunicação. São contribuintes do ICMS os comerciantes, as indústrias, produtores e qualquer outra pessoa que realize operações com mercadoria, com prestação de serviços de transporte, tanto interestadual como intermunicipal, ou prestação de serviços de comunicação. Ok? Então, temos aqui já um esclarecimento sobre, olha, onde incide o ICMS, para que tipo de operação comercial, para que tipo de operação, né, industrial, enfim, né, para que tipo de situação econômica, tá, incide o ICMS nas atividades aí das empresas, ok? Bem, o ICMS ele incide, então, sobre a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, mas aí, como eu falei, né, destacando que isso, né, quando envolve transporte entre estados ou entre municípios. Quando o transporte é municipal, ou seja, ele circula apenas, né, dentro do município, aí é como eu falei, o ISS que vai incidir sobre essa prestação de serviço e ele será recolhido, né, ou, né, ele será direcionado para a arrecadação do município, tá bom? O ISS ele é direcionado para a arrecadação do município. É uma receita municipal, tá? O ICMS ele incide também sobre prestações de serviço de comunicação telefônica, como eu falei anteriormente. Comunicação telefônica, televisiva, por via satélite. Então, né, reforçando aqui, tá? Nas contas telefônicas, nas faturas, né, de serviço de TV a cabo ou qualquer outra cobrança, né, em relação a esse tipo de serviço, vai incidir, né, e vai aparecer lá
destacada a cobrança de ICMS, tá? De ICMS. Aí o que que acontece? Né? Como eu falei para vocês, existe aí uma discussão, né, com relação à parte da internet. Por quê? Porque o valor hoje, né, o tributo hoje cobrado em cima do ICMS, ele é tratado também como uma, eu posso dizer assim, como não é um tipo de serviço, mas um tipo de entretenimento, tá? Entretenimento. E aí esse entretenimento é como se caracteriza, por exemplo, o serviço de TV a cabo, tá? É um entretenimento, ok? Então, o valor que acaba incidindo sobre esse tipo de serviço, né? Se eu não me engano, lá na Bahia, é em torno acho que de 25 a 27% sobre o faturamento, tá? Aí o que que acontece? Para essas empresas que trabalham com internet, né? O que que elas fazem? Elas têm lá uma situação que chama de SVA, né, e SCM. SCM é o serviço de comunicação, né, que a empresa faz. E o SVA é um serviço, é um tipo de serviço de valor agregado. Então, como eu havia dito para vocês, as empresas, né, ainda como é algo que está sendo discutível, né, que está sendo debatido, elas acabam se utilizando, tá, da prestação de serviço de valor agregado, o SVA, que tem uma incidência de imposto bem menor, né? E aí coloca parte do serviço da internet, né, sendo tributada como SVA, e uma parte pequena da internet, né, do serviço, né, entendendo como um serviço de comunicação, jogando como SCM, tá? Porque aí vai incidir os 27%. Então, isso é, na verdade, um tratamento tributável ou um tratamento tributário, até que se esclareça, né, por definitivo, exatamente qual é a incidência, né, desse tipo de imposto ICMS sobre a internet, né? Se a internet é vista hoje como um serviço de comunicação, de telecomunicação, ou um serviço de prestação, né? Ou se é um produto, né? Porque se nós observarmos aí, quando a gente contrata, né, um serviço de streaming, né, você tem lá uma série de produtos que são consumidos, concordam? Então, se é um produto, né, tem que incidir o ICMS ou não? Né? Será que tem que tratar essa tributação de forma diferenciada ou não? Né? Então, é algo que hoje, né, para quem atua na área, tem acompanhado, existe uma discussão muito grande sobre essa questão do ICMS sobre a internet, tá? Sobre os serviços, né, ou sobre o serviço, né, vamos colocar assim, né, de prestação de serviço da internet, né, de fornecimento de internet, tá ok? Bom, vamos lá. O ICMS, né, como eu havia dito, ele não é um imposto cumulativo, tá? Não é um imposto cumulativo. O imposto incluído nas aquisições das mercadorias pode, por exemplo, ser compensado, tá? Ele pode ser compensado, mas ele só pode ser compensado quando houver uma revenda dessa mercadoria ou se for utilizar alguma, como eu posso dizer assim, se for utilizar esse produto para a confecção, né, essa matéria-prima para a confecção de algum produto, ok? Então, quando há, né, esse repasse, vamos dizer assim, né, da mercadoria ou do produto, então há uma compensação, tá? Pode ser feito aí uma compensação desse ICMS para não haver aquilo, né, aquilo que eu havia dito anteriormente, uma bitributação, ou seja, cobrar o ICMS duas vezes dentro do seu processo de circulação, tá? Dentro do processo de circulação da mercadoria. Então, pode haver a compensação.
tá? O ICMS também é devido nas operações de importação de mercadoria, tá? Aí é um processo que quem trabalha na área, eles costumam chamar isso de nacionalização do produto, tá? Então, existe também muita discussão sobre isso, né? De quem importa, né? Para revender aqui no mercado interno, né? Que não acha justo, porque já paga o imposto sobre importação, né? Mas aí o pessoal que é fabricante, né? De produtos nacionais acha injusto, porque a alíquota do IPI, do imposto sobre importação, né? Na verdade é II, né? Ele é menor que o valor, né? Que o imposto sobre circulação de serviços e mercadoria, né? Então tem toda uma discussão. Olha, o campo tributário ele é vasto para se discutir, né? Esses assuntos, né? De incidência ou não e qual a incidência do imposto para N tipos de serviços e produtos, né, de segmentos. Então, assim, tanto é que nós temos aí, né, vocês sabem disso, escritórios especializados somente, né, nessa questão do direito tributário, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente fala aqui de nacionalização, quem importa, né, ele é obrigado a recolher todos os impostos, além do imposto sobre importação, que recai, por exemplo, se fosse numa fabricação, tá, de um produto aqui interno. Claro que aí tem que entrar, né, nos meandros, nos detalhes, porque tem coisas que podem estar isentas e outras não, aí tem que estar atualizado, né, com a legislação em relação a isso, né? Porque às vezes pode haver incentivo do governo de não fazer essa cobrança para incentivar a importação, né? Para aquecer aí talvez aí a parte cambial do país, enfim, né? Tem todo um contexto também que pode é, influenciar nesse cenário aí, né? Tributário, tá certo? Voltando aqui, a aplicação né, da não cumulatividade se dá pelo sistema de crédito do imposto. Tá? Então, quando a gente fala que não há cumulatividade, né, que há uma compensação, então devemos lembrar o seguinte: se a empresa já pagou, né, o ICMS por um produto, né, que ela está adquirindo e que ela irá revender, né, esse sistema compensatório é justamente, primeiro, para não ter que, né, cobrar o imposto novamente e, obviamente, para não ter que fazer com que, né, os cofres públicos façam qualquer tipo de restituição de valores. Tá? Isso não existe, né, para Receita, para Fazenda, isso aí não é praticado. Tá? Toda vez que houver um crédito, né, é, sobre qualquer tipo de tributação, isso ficará, né, como um valor a ser compensado em tributos, né, futuros, tá? Em recolhimentos futuros. Então, quando dá a entrada das mercadorias no estabelecimento do comprador, né, tem que haver a indicação, né, tem que haver o reconhecimento, por conta da contabilidade, desse ICMS a se recuperar. Porque o imposto ele já vem destacado lá na nota fiscal, vem indicando, né, vem indicado na nota fiscal. Então, o que, que acontece? A contabilidade já registra esse crédito, né, ou esse imposto, esse ICMS a ser recuperado. Ok? Tudo bem? Então, como é que fica isso? No fim de cada período de apuração, haverá uma compensação entre os valores, né, de ICMS, né, que tem a recolher e a recuperar. Tá? A recuperar é aquele imposto que veio na nota fiscal, né, daquele produto que a empresa comprou. Tá? E a recolher é sobre o produto que ela está vendendo. Tá claro? Então, olha, a compensação ela é feita da seguinte maneira:
quando a empresa compra a mercadoria e vem lá a cobrança do ICMS, a contabilidade já reconhece esse ICMS como um imposto a recuperar, sabendo que a legislação, né, permite fazer essa compensação, tá? E aí tem um critério, né, alguns critérios que permite isso, tá? Então ela permite que faça essa compensação, tá? Porque você irá fazer uma venda ou uma revenda desse produto ou, né, do insumo que vai compor um produto que você vai vender, né, novamente. Então se faz essa compensação entre o que você já pagou e o que você irá pagar. Então como é que ficaria isso? Se o ICMS a recolher, né, for maior que o ICMS a recuperar, o contribuinte, né, ele vai pagar apenas a diferença entre os dois, tá certo? Ele vai pagar apenas a diferença entre os dois, tá? Agora, se o ICMS a recuperar for maior, né, a diferença poderá ser usada em períodos posteriores. Então vejam, a Receita não vai devolver para você o valor do ICMS. Ela simplesmente vai fazer assim, olha, ficou um crédito aqui para você, ainda que você irá, né, se utilizar ou compensar em períodos futuros, tá? De recolhimentos em períodos futuros. Tá certo? Tudo bem até aqui? Sim, não? Acenem, deem um sinal de vida aí. Ótimo. Então, olha só, tá? O que acontece aqui quando incide o ICMS, tá, nas vendas de mercadoria? E aí é o seguinte, tá? Esse ICMS, obviamente que quando é algo que a empresa ela não vai repassar, ela não vai revender, ela vai consumir, né? Então não há como fazer a compensação desse ICMS. Perfeito? Já vamos deixar isso claro aqui, tá? Olha, eu não vou, a empresa não vai repassar a mercadoria, não vai, né? Ela vai consumir aquilo. Então, né, pela lógica tributária, olha, o serviço ou o produto, né, a circulação dele acaba ou finda ali naquele momento. Tá certo? Finda ali naquele momento. Então, acabou. Se não vai haver uma nova comercialização, não tem como fazer esse tipo de compensação, né, de ICMS a recolher e ICMS a recuperar. Tá? Vamos deixar isso bem claro aqui. Bom, o ICMS incidente nas vendas de mercadorias. Como é que é reconhecido isso? Quando da venda de mercadoria, né, desconsiderando os demais lançamentos, registramos o ICMS incidente da seguinte maneira: debita, né, ICMS sobre as vendas, que aí é uma conta que vai estar lá, né, alocada dentro da demonstração de resultado do exercício, ok? É uma conta de resultado e vai creditar, ou seja, vai dar a entrada, vai reconhecer isso como um compromisso lá no passivo. E no passivo, tudo que entra no passivo entra a crédito, ou seja, vai reconhecer como um ICMS a recolher, tá? De acordo com a legislação do ICMS, descontos concedidos incondicionalmente, ou seja, descontos comerciais, tá? Descontos comerciais são dedutíveis no cálculo do imposto, tá? Descontos comerciais. Lembra que nós falamos sobre descontos na aula passada e sobre abatimento? A diferença do abatimento e a diferença do desconto? O abatimento é para evitar a devolução, né, daquela mercadoria, daquele produto, tá? E quando é para fazer quando é para evitar a devolução, o abatimento, tá? O abatimento não tem como você, né, deduzir o imposto, né, sobre a venda. A venda já foi feita, tá? A venda já foi feita, tá?
Agora, quando eu estou incentivando o meu comprador, o meu cliente a comprar mais, e para eu incentivá-lo a ele realizar essa compra, ou essa compra a mais, ou comprar em grande volume, aí eu seduzo ele, né, com um desconto concedido, né, na forma ou da maneira, né, reconhecida como incondicional, um desconto comercial. Aí sim, desta forma, dessa maneira, a empresa pode, né, calcular o ICMS, tá, após o desconto concedido. Então, se eu for vender uma mercadoria lá por 1.000, né, mas eu, para que o cliente compre, né, essa mercadoria, né, eu dou um desconto incondicional para ele de 10%. Então a Receita vai calcular o ICMS sobre os 900, tá? Sobre os 900, perfeito? Ao contrário que se fosse uma venda já realizada, eu fui lá, vendi, entreguei o produto, mas aí deu algum problema e eu já recolhi o imposto sobre essa venda total. Aí o cliente fala assim: não, eu quero devolver a mercadoria. Você fala: não, não, vamos fazer o seguinte, eu te dou um abatimento, né? E você fica com a mercadoria. Ah, dou um abatimento lá de R$ 100. Perfeito. Esse abatimento não quer dizer que eu vou deduzir do valor já faturado para incidir ou para recolher um ICMS menor. Está clara essa distinção quando eu falo de abatimento e quando eu falo de desconto concedido, no caso aí incondicionalmente, um desconto comercial? No desconto comercial, pode deduzir e pode diminuir a base que incidirá o ICMS. Tá? Uma outra situação também que não descaracteriza, né, a cobrança total do ICMS é quando a gente falou também sobre desconto financeiro. Que até o Emerson falou: a minha fatura de internet, se eu não me engano, se eu pagar até a data do vencimento, eles me dão um desconto. Não foi isso, Emerson, que você tinha dito? Se eu não me engano? Isso, foi isso mesmo. Exatamente. Então, esse desconto não dá direito à empresa a diminuir também, né, o valor de recolhimento do ICMS que é cobrado lá, né, com relação ao serviço prestado. Tá? Ela vai ter que pagar pelo valor, né, bruto que ela faturou. Se ela está dando um desconto para incentivar o Emerson como cliente a pagar no vencimento, esse desconto é um desconto financeiro e vai cair como uma despesa. E não será, né, considerada para diminuir a base de cálculo do ICMS, da receita bruta. Tá bom? Tudo bem? Vou seguir aqui então. Tá? O ICMS incidente, então, nas vendas de mercadoria, caso a venda esteja sujeita também à incidência do IPI, é o Imposto sobre Produto Industrializado, tá? O vendedor necessitará saber o destino, tá, que o comprador pretende dar a essa mercadoria. Se o bem for destinado à comercialização ou industrialização, o IPI não pode integrar a base de cálculo do ICMS. Então, o IPI tem que ser retirado para poder calcular, né, o ICMS sobre a receita bruta. Tá? Agora, se o bem for adquirido, né, e aí finda a circulação, né, finda a circulação, ou seja, vai ser consumido ou vai ser utilizado pela empresa aquele produto, aquela mercadoria, aí não. Aí o IPI ele fará parte, tá, da base de cálculo, né, que incidirá o ICMS. Ou seja, o IPI fará parte também, será somado à receita bruta, tá?
e será também, né, fará parte também como base de cálculo para a cobrança do ICMS. Então, olha só, né? Aí é uma opinião particular minha, tá? Uma opinião minha. Eu estou pagando ICMS também sobre um outro imposto, que é o IPI. Mas a legislação não vê dessa forma. Então, eu não posso também ir contra a legislação. Se a legislação diz que é dessa maneira, nós temos que respeitar. Agora, se houver aí uma forma de discutir isso, né, no Congresso, na Câmara, né, para fazer, né, a exclusão, né, do IPI para poder incidir o ICMS, independente se vai consumir, né, se vai ficar com o produto ou não, aí é uma outra discussão. Aí vamos deixar claro, é uma opinião minha, é uma opinião particular que eu estou colocando aqui, dizendo, poxa, né, se eu sou empresário, o que acontece? Né? Olha, eu compro um produto, esse produto vem lá o IPI, incidindo sobre o valor bruto do produto. E aí, soma o IPI junto ao valor bruto do produto e ainda vai incidir o ICMS em cima do imposto, né? Por isso que eu falo, olha, dá muita margem para discussões tributárias, né? Que talvez aqui a gente estaria caracterizando uma bitributação, mas a legislação não entende que bitributação é isso. E bitributação é quando eu compro algo que eu estou pagando ICMS, aí eu vou pegar esse algo e vou vender o ICMS, vou vender e vai incidir o ICMS, aí perfeito, eu posso fazer uma compensação para não haver a bitributação do ICMS. Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Não, Então vamos seguindo aqui, tá? Deixa eu ver se está tudo ok aqui com a gravação. A gravação está tudo ok aqui. Então vamos seguir, tá? Bem, falando aqui então sobre, né, dando continuidade sobre o ICMS aqui. Como é que ficaria, né, numa nota fiscal, né, como a gente já viu no exemplo que eu postei ali, que eu printei ali, como é que ficaria então isso? Né, o ICMS incidente na venda de mercadoria. Vamos imaginar aqui, ó, na venda de 10 unidades, né, a 100 cada, né, R$ 100 cada, obviamente com a incidência do IPI de 10%, e ICMS de 20%, sendo a mercadoria destinada à comercialização pelo comprador, ou seja, ele vai revender isso, o estabelecimento vendedor emitiu uma nota fiscal com os seguintes dados: mercadorias, 10 unidades, vezes o valor unitário, né, o seu preço unitário, né, perfazendo aí, né, totalizando aí, né, um valor bruto, né, da venda de 1.000. Os 10% do IPI sobre esses 1.000, né? O ICMS já está incluído, né? A alíquota de 20%, que seria os 200, né? Dentro do valor aqui. Então, o que acontece? Ficaria os 1.100, né? O valor da nota fiscal, tá? Por quê? Porque a mercadoria ela está sendo destinada à comercialização, tá? Então, o que acontece? Né? O IPI, né, ele vai estar sendo aqui destacado, o ICMS também, mas aí nesse caso aqui, o IPI está sendo cobrado em cima dos 1.000, né, que é o valor que já tem o ICMS lá dentro. Tá? Então, o ICMS está sendo cobrado apenas sobre o valor da receita bruta. Tá? Não está somando o IPI para poder calcular, né, o ICMS. Ok? E aí, a contabilização ficaria assim, olha, vou debitar caixa ao cliente, porque é uma entrada de receita, né, no valor de 1.100. As receitas, né, bruta, eu vou registrar, né, como um crédito no valor de 1.000 e o IPI a recolher no valor de 100, tá? O ICMS eu vou, né,
registrar a débito lá na minha demonstração de resultado do exercício o valor de 200 e na parte do passivo, né, no passivo circulante, vou registrar, né, o compromisso de recolher o ICMS no valor de 200, tá bom? Nesse exemplo aqui, obviamente, a gente não está destacando aqui o custo da mercadoria, apenas a movimentação da venda e o imposto incidente, nesse caso aqui, do ICMS, que é o que a gente está tratando. Tá certo? Tudo bem? Vou seguir então. Tá? Agora, né, se entender que aquele produto ou aquela mercadoria, né, será consumida pelo comprador, ou seja, ela terá um destino final, né, ali pelo comprador, como é que é feito isso? Agora sim. Agora o que vai acontecer? O imposto, o ICMS, ele vai incidir também junto com o IPI, tá? Ele vai incidir também junto com o IPI. Então, o que vai acontecer? Aquelas 10 unidades que foram vendidas por 100, totalizando uma receita bruta de 1.000, né? Quando somado também o IPI, o que aconteceu aqui com o ICMS? Ele passou a ser de 220. Por quê? Porque ele está sendo calculado sobre a receita total de 1.100. Tá? Então, ele vai ser calculado sobre a receita total, né, de 1.100. Ele vai estar embutido aqui dentro dos 1.100, tá? Porque está somando aqui o IPI. Tá claro? Então, nesta condição, quando é fim de linha, né, como fala lá em Salvador, né? Ou seja, o produto ele será absorvido, ele será consumido, né? Ou ele será utilizado, né, pelo comprador. Então o ICMS ele morre, né? Não haverá uma nova circulação. Então por conta disso ele é cobrado, né, somando a receita bruta junto com o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado. Agora, quando é algo, como eu falei aqui, que a mercadoria será revendida, aí não, o IPI ele não é somado à base de cálculo que vai incidir o ICMS. Perfeito? Tá claro então isso? Sim, né? Então, seguindo aqui, tá? A contabilização segue na mesma, né, com a mesma sistemática, tá? Com a mesma lógica. Olha, vou debitar aqui caixa ou clientes, que é a minha receita, seja à vista ou seja a prazo. Vou creditar receita de vendas, né, no seu valor bruto. Vou creditar IPI a recolher do lado do passivo circulante, ok? Como um compromisso tributário. E o ICMS é a mesma coisa. Vou debitar ICMS sobre as vendas, lá como conta de resultado, dentro da demonstração de resultado do exercício, e vou reconhecer como um compromisso tributário futuro ICMS a recolher a título de crédito no meu passivo circulante. Tá ok? Tudo bem? Então, a gente consegue aqui finalizar, né, a operação do ICMS incidindo sobre vendas, né, das mercadorias ou venda de mercadorias. Tá? O que nós temos aqui agora? Né? Nós temos o IPI, né? O Imposto sobre o Produto Industrializado. Tá? Como é que se comporta, qual é o comportamento aí do IPI e as suas características? Tá? O IPI não deve ser apresentado como dedução das vendas brutas, tá? Uma vez que o seu valor não está incluído nas receitas de venda. Ao contrário, o IPI, né, ele é calculado por fora, tá? Não é calculado como o ICMS, que é calculado por dentro. Não,
Ele é calculado por fora. Então, ele pega a receita bruta, tá? E aplica a alíquota do IPI. Pronto. Ali incidiu o imposto. Tá ok? É diferente do ICMS que é calculado por dentro, né? Eu vou calcular a diferença do valor do faturamento bruto e vou destacar o imposto, que aí é o ICMS, tá? Que é o ICMS. De acordo com a Lei 6.404, né, não exige a apresentação do IPI nas demonstrações de resultado do exercício, tá? Não é exigido. Porém, todavia, caso a companhia pretenda exibi-lo na demonstração, deverá efetuar os registros indicados, né, no exemplo que a gente verá no slide seguinte. Tá claro? Então, olha aqui, repetindo, né? O IPI, ele é um imposto que é calculado por fora do valor bruto da nota. Tá? O valor bruto da nota é calculado como? Né? Todos os custos envolvidos sobre a produção daquele produto, mais a margem de lucro que a empresa quer obter. Tá ok? Mais a margem de lucro que a empresa quer obter. E aí, sobre esse valor, calcula o IPI, tá? É o valor por fora, tá bom? O ICMS já não. Ele é calculado por dentro, ele é destacado do valor total, tá? Das vendas brutas, tá? Mais o IPI, quando deverá ser considerado, tá bom? Calculado dessa maneira, tá? Bom, como é que ficaria então o IPI, né, no exemplo que a gente acabou de se referir aqui? Imagine que na venda daquelas 10 unidades, né, sendo cada uma delas o valor de 100, a incidência do IPI é de 10% e do ICMS 20%, sendo que a mercadoria, nesse caso aqui, ela será destinada à comercialização pelo comprador, ou seja, o comprador ele vai revender essa mercadoria, tá bom? Então, como é que fica aí? Vai ficar da seguinte maneira: olha, eu vou debitar caixa ou clientes, né, lá do lado do ativo, o valor do faturamento bruto, que será na parte da demonstração de resultado do exercício, um crédito no valor de 1.100, tá? E o IPI eu vou fazer como? Eu vou debitar IPI sobre faturamento, que vai estar lá como uma conta de resultado, né? Que vai estar alocada dentro da estrutura da demonstração de resultado do exercício, e vou creditar o IPI como uma obrigação tributária, né? Um compromisso tributário a recolher lá no meu passivo, ou seja, haverá um crédito lá, tá? O ICMS, a mesma coisa. Olha, vou debitar ICMS a recolher, que é uma conta, né, de resultado que está lá dentro da DRE, e vou assumir esse compromisso tributário dentro do meu passivo, né, na forma de crédito, tá, para pagar o ICMS, né, futuramente. Tá bom? É isso que vai acontecer. Tá certo? Então, como é que ficaria na DRE? Na DRE teria o quê? Faturamento bruto, os 1.100, destacando aqui agora o IPI sobre o faturamento bruto. Aí vou ter aqui as vendas brutas, né, no valor de 1.000. E aí, se houver, né, algum tipo de desconto, de abatimento, enfim, vai estar aqui, né, no meio. E eu vou ter aqui também o ICMS sobre as vendas. Tá? E aí chego nas minhas vendas líquidas. Tá bom? Então, nesse caso aqui, o faturamento bruto nada mais é do que a venda, tá? Bruta, somada ao IPI. Tá claro? Sim, professor. Ótimo. Então, vamos seguir aqui. Tá?
Agora a gente fala sobre o ISS, tá? O que vem a ser o ISS? ISS é um imposto sobre serviços de qualquer natureza, tá? Imposto sobre serviços de qualquer natureza, tá? Que imposto é esse? É um imposto cobrado pelo município sobre qualquer prestação de serviço executada, né, pela empresa, né, que estiver sediada naquele município, tá ok? Tranquilo, Molhando, professor. molhando um pouquinho aqui a garganta. Então, toda prestação de serviço, por exemplo, aí em Alagoinhas, em Salvador, ou aqui no município de Pindamonhangaba, todo serviço prestado por qualquer empresa haverá a incidência do ISS, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. E aí, vale salientar o seguinte, que existe uma lista de serviços, tá, cuja prestação está sujeita à incidência do ISS. Então, tem que se atentar à legislação local, né, do município, para entender qual é a regra, né, que impera, né, que determina a cobrança do ISS por aquele município, tá certo? E tem que também ser lembrado o seguinte: o ISS não é um imposto recuperável, tá? O ISS não é um imposto recuperável, tá? Por quê? Voltando agora à lógica tributária. Você está prestando um serviço que não tem como você repassar essa prestação. Concordam comigo? Olha, a empresa contratou um serviço de vocês, né? Um cliente contratou um serviço de vocês. Como é que vocês vão repassar esse serviço adiante? Não há como. Não é como um produto ou um, um insumo, uma matéria-prima que você está adquirindo de algum fornecedor e que você vai revender para alguém, né? Ou que você está adquirindo de um fornecedor, vai agregar valor ou vai, né, manufaturar aquilo, transformando num outro produto e vai repassar adiante, né? O serviço ele é consumido numa única vez, né? Ele finda ali, olha, consumiu aquele serviço, pronto. Então não tem como fazer recuperação do ISS, do Imposto sobre Serviços. Tá claro isso? Sim, professor. Sim? Então tá bom. Como é que faz aí, né, o reconhecimento e a contabilização desse imposto sobre serviço, tá? Simples. Consideremos então, né, que na prestação de serviço sujeita à incidência de ISS, certa empresa emite uma nota com a seguinte informação: prestação de serviço de 1.000, ISS já incluído, né, no preço do serviço prestado, com uma alíquota de 50%, né, que aí é o imposto por dentro, ok? A nota fiscal é no valor de 1.000. Tá claro? O imposto, no caso do ISS, ele é por dentro do valor do serviço prestado. Tá? Vamos imaginar que o serviço prestado no valor bruto, né, ele vai incidir, né, os 50 que vai compor, né, o valor da prestação de serviço. Tá? E aí o total da nota será de 1.000. O imposto já está calculado aqui dentro. Ok? E aí a contabilização disso ficará da seguinte forma. Desculpa. Com base na informação que nós vimos agora, né, a contabilidade ou o contabilista vai, né, efetuar o seguinte lançamento, né, do seu sistema lá. Vai debitar caixa ou clientes, né,
que está do lado do ativo, né? No grupo de ativo circulante. Então, se for uma venda, uma prestação de serviço com condição de pagamento à vista, vai debitar caixa, ou se for a prazo, vai debitar clientes. E vai creditar lá na demonstração de resultado do exercício, como uma conta de resultado, né? A conta de receitas, vai creditar o valor de 1.000. E do lado do passivo, vai colocar, vai creditar, né? De tudo que entra no passivo, entra a crédito, vai creditar um imposto a recolher, que é no caso o ISS, né? Um compromisso futuro a recolher, o valor lá de 50, e vai debitar, né? Essa despesa com ISS lá na minha demonstração de resultado do exercício, porque também é uma conta de resultado essa despesa. Então, vai fazer a contrapartida lá como despesa com ISS, tá bom? E nesse caso, a conta de despesa com ISS, ela é apresentada como dedução da receita bruta do serviço, tá? Como dedução, ok? Isso dentro lá da DRE, tá? Não para efeito de emissão de nota fiscal. Tá claro? Tudo bem até aqui? Sim, professor. Tudo. Ótimo. Então, olha só. Até aqui eu vou deixar vocês, tá? Com esse material já lá no portal da faculdade, no Classroom. A aula, né? Vou finalizar aqui a gravação para que vocês possam, em caso de alguma dúvida, consultar lá, né? No canal do YouTube, né? Hashtag Controladoria na Veia. Perfeito? E para a próxima aula, a gente trata de PIS e COFINS. Tá bom? Porque aí, antes da nossa prova, da nossa primeira avaliação, a gente ainda tem mais uma aula aí. Tá certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Ficou claro, né? Ou pelo menos ficou aí fazendo algum sentido tudo que nós falamos aqui sobre os impostos, né? A tributação incidente sobre o faturamento da empresa, seja na venda de produto ou seja na prestação de algum serviço, os impostos que incidem, né, na hora de faturar, na hora de emitir a nota fiscal, na hora de reconhecer a venda. Está tudo bem? Tudo bem? Tá sim. É? Então tá bom. Então olha só. Vou finalizar aqui então a gravação, perfeito? Para deixar lá, né, no YouTube, lá no canal. Então finalizamos aqui a gravação.